Escada do Céu de São João Clímaco. São João Clímaco compôs duas obras notabilíssimas. Uma é a Escada do Céu, também denominada Escada Santa, Escada do Paraíso. Outra é a Carta ao Pastor. A Escada do Céu, alegoria da escada que o patriarca Jacó viu em sonho, formada de 30 degraus, correspondentes aos 30 anos da vida privada de Jesus Cristo, é dividida por isso em 30 capítulos. O santo autor aplica esta escada misteriosa da Escritura à escada das virtudes. Primeiro capítulo, primeiro degrau, da renúncia e desprezo do mundo. Deus, em sua bondade infinita, deu às criaturas racionais o dom do livre-arbítrio. Entre elas, algumas podem ser chamadas de amigas de Deus, outras de servos fiéis, outras de servos inúteis, outras de bárbaros afastados, e outras ainda de inimigos e adversários. Amigos de Deus são os seres espirituais que vivem com Ele. Servos fiéis são os que obedecem sem preguiça à sua vontade. Servos inúteis são aqueles que, mesmo depois de batizados, não permanecem fiéis às promessas do batismo. Bárbaros são os que vivem longe da fé. Inimigos são os que, além de rejeitarem a lei de Deus, perseguem os que procuram guardá-la. Cada grupo merecia um estudo particular, mas aqui queremos falar apenas dos servos fiéis de Deus, pois foram eles que, com a força da caridade, nos inspiraram a escrever. Por obediência, tomamos a pena com humildade para gravar, como tábuas espirituais, as palavras divinas nos corações piedosos. Antes de tudo, lembremos: Deus se oferece como vida e salvação a todos os que têm vontade e liberdade, sejam fiéis ou infiéis, justos ou injustos, religiosos ou não, monges ou leigos, sábios ou ignorantes, jovens ou velhos, saudáveis ou enfermos. Assim como o sol, a luz e o tempo estão disponíveis a todos, também a graça de Deus é oferecida a todos. Algumas definições ajudam a entender melhor. Irreligioso: aquele que com sua própria vontade vive como se Deus não existisse. Iníquo: quem distorce a lei de Deus para ajustá-la aos próprios desejos, achando que crê, mas enganando-se. Cristão: quem procura imitar Jesus Cristo em palavras e obras, crendo firmemente na Santíssima Trindade. Amante de Deus: quem usa corretamente as coisas naturais e nunca deixa de fazer o bem possível. Continente: quem, em meio a tentações, luta para alcançar a paz do coração e bons costumes. Monge: alguém que vive como anjo, mesmo em corpo mortal. É quem mantém sempre a mente em Deus, reza em todo tempo e lugar, vigia seus sentidos, guarda a castidade, pureza de boca e clareza de espírito iluminado pela graça. É aquele que, lembrando sempre da morte, se exercita na virtude. Renunciar ao mundo é rejeitar de coração os bens terrenos para buscar os do céu. Quem deixa prazeres e riquezas deve fazê-los por 3 motivos justos: esperança da glória, lembrança dos pecados ou amor a Deus. Se for por outro motivo, sua renúncia será fraca e sem valor. Quem abandona o mundo por causa de seus pecados deve imitar quem chora diante dos túmulos, com lágrimas e gemidos, até que Cristo quebre a dureza do coração, a pedra do sepulcro, ressuscite o espírito cego, Lázaro, e por meio dos anjos o liberte das correntes do vício, conduzindo à liberdade da consciência tranquila. Assim como Israel precisou de Moisés para sair do Egito, também precisamos de guias espirituais, que com palavras, obras e oração
intercedam por nós diante de Deus e nos ajudem a vencer os vícios. Quem confia apenas em si mesmo se engana. Quem deseja chegar ao céu, preso ainda a este corpo, precisa de grande esforço e lutas constantes, especialmente no começo, para se libertar dos maus hábitos e treinar o coração a amar a Deus. Isso se faz com lágrimas, penitência e disciplina. A alma habituada ao vício só encontra a paz quando aprende a contemplar e a viver na castidade. O início deve ser firme e fervoroso. Quem começa fraco corre risco de cair. Mas quem começa com ânimo forte, mesmo que depois se enfraqueça, pode ser despertado pela lembrança de sua antiga virtude e retomar o fervor. Sempre que perder o fogo da caridade, deve investigar a causa e lutar contra ela, porque só assim poderá reacender a chama. Há 3 tipos de quem renuncia ao mundo. Os que o fazem apenas por medo do inferno. Começam bem, mas acabam como incenso que se transforma em fumaça. Os que o fazem apenas pelo prêmio. Giram em torno de si mesmos como pedra de moinho, sem avançar. Os que o fazem por amor de Deus. Esses inflamam-se cada vez mais, como o fogo que se espalha numa floresta. Há alguns que constroem sobre pedras assentadas em ladrilhos, outros que levantam colunas sobre a terra, e outros que caminham a pé com esforço, mas mais rápido avançam. Quem ouça, entenda. Os primeiros, os que assentam pedras sobre ladrilhos, são aqueles que, apoiados em boas obras e virtudes, chegam à contemplação das coisas divinas. Mas, como não têm fundamento firme de humildade e paciência, acabam caindo quando surgem grandes tempestades. Os segundos, os que levantam colunas sobre a terra, são os que, depois de alguns exercícios espirituais, querem logo viver vida solitária, sem experiência e sem virtude suficiente. Esses facilmente caem no engano dos inimigos invisíveis. Os terceiros são os que, vivendo em obediência, recebem do Senhor o espírito da caridade, e com esse fogo avançam com perseverança e completam bem o caminho. Se Deus, nosso Rei e Senhor, nos chama, corramos com alegria, pois se a vida for breve, não nos encontremos pobres e estéreis no momento da morte. Procuremos agradar a Deus como soldados que querem agradar a seu rei, pois depois de professar nesta milícia, maior será a responsabilidade. Temamos a Deus, pelo menos como os homens temem animais ferozes. Muitos deixam de roubar não por temor a Deus, mas por medo de cães que latiam. Aquilo que não foi evitado pelo temor de Deus, o foi pelo temor dos cães. Amemos a Deus, ao menos como amamos os amigos. Vi muitos que, ofendendo a Deus, não se preocuparam em reconciliar-se com Ele. Mas ao ofenderem um amigo, por mínima que fosse a ofensa, faziam de tudo para reparar. Pediam intercessores, pediam perdão, davam presente. No início da renúncia, as virtudes custam esforço, dor e disciplina. Depois, com a graça do Espírito Santo, elas passam a ser praticadas com alegria, zelo e amor. Mais dignos de louvor são os que logo no começo abraçam os mandamentos com fervor alegre, do que os que após muito tempo ainda os praticam com peso e tristeza. Não devemos desprezar os modos de renúncia que parecem ter ocorrido por acaso. Vi pecadores que, fugindo, encontraram o rei e foram acolhidos em seu palácio. Vi sementes que caíram por descuido e deram fruto. Vi pessoas que, procurando outra coisa no médico, acabaram curadas de males graves. Muitas vezes, o que acontece sem intenção é mais firme do que aquilo feito com propósito. Ninguém deve pensar que é indigno da vida monástica por causa de seus pecados.
Esse é o engano do demônio, que nos prende na falsa humildade. Justamente onde a ferida é mais grave, aí se precisa mais do médico sábio. Se um rei humano nos chamasse ao seu serviço, deixaríamos tudo para obedecer. Por que então recusar o chamado do Rei dos Reis? No seu tribunal não haverá desculpa. Quem está preso aos negócios do mundo pode ainda com esforço dar alguns passos. Quem vive sem esposa, mas ocupado nos negócios, é como quem tem algemas nas mãos. Ainda pode correr se quiser a vida monástica. Mas quem é casado está como alguém acorrentado de pés e mãos. Certa vez, alguns homens casados me perguntaram: como poderemos viver vida monástica se temos esposas e negócios? Respondi: façam todo o bem que puderem. Não ofendam ninguém. Não mintam. Não roubem. Não guardem rancor. Não criem brigas. Frequentem as igrejas. Ajudem os necessitados. Não deem mau exemplo. Não apoiem malfeitores. E vivam de forma legítima com suas esposas. Se fizerem isso, não estarão longe do reino de Deus. Devemos nos preparar para esta batalha com coragem e alegria. Os inimigos invisíveis observam nossa alma. Se nos virem com medo, atacam com mais força. Mas ninguém vence aquele que luta com ânimo e alegria. Nosso Senhor, com bondade, costuma moderar as primeiras batalhas dos iniciantes, para que não se assustem e desistam. Mas às vezes, vendo os fortes, permite lutas mais duras, para logo coroá-los. Muitas vezes o Senhor esconde dos homens do mundo as dificuldades desta vida espiritual, porque se as vissem de antemão, poucos se animariam a deixar o mundo. Oferece o vigor da juventude a Cristo, e na velhice colherás paz e alegria. O que se ganha jovem sustenta na velhice. Trabalhem os jovens com zelo e sobriedade, pois a morte é incerta e os inimigos são muitos. Astutos, fortes, invisíveis, sem descanso e sempre prontos a incendiar o templo vivo de Deus. Não escutem os demônios que dizem: não mortifiques o teu corpo, para não adoeceres. Sob pretexto de prudência, eles amolecem o espírito. A astúcia do inimigo é enfraquecer o início, para que o fim seja igual ao começo. Quem quer servir a Cristo deve procurar com cuidado o lugar, o modo de vida e os exercícios que melhor se adaptem ao seu espírito, com o conselho dos padres espirituais e pela própria experiência. Nem todos devem viver em mosteiros, especialmente os inclinados à gula. Nem todos devem viver em solidão, especialmente os inclinados à ira. A vida monástica se divide em 3 formas: vida solitária, que seriam os anacoretas; vida em pequena comunidade de 2 ou 3; vida em obediência nos mosteiros. Cada um deve escolher com prudência o que melhor lhe convém. O estado intermediário, de 2 ou 3 juntos, tem sido muito proveitoso, pois ai do que está só. Se cair em tristeza, preguiça ou desânimo, não terá quem o levante. Mas onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, Ele está presente. O verdadeiro monge será fiel e prudente se guardar o fervor até o fim, crescendo dia após dia, fogo sobre fogo, desejo sobre desejo, diligência sobre diligência. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!